Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho aqui nesta noite fazer uma live com todos vocês a respeito do Evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um imenso prazer estar com vocês, tá bom? E vamos juntos, meus amados, realizar esse evento maravilhoso que para nós é magnífico, sem barganha, sem enganação e sem mentira. Venho através dessa live trazer as revelações do Evangelho da graça de Cristo para todos vocês. E eu espero, meus amados, poder fazer com que vocês tenham um verdadeiro entendimento, do que é o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Os chamados pastores evangélicos não fazem a obra por amor, a maioria, certo? Eu venho falar aqui através dessa live sobre o pastor, o bom pastor, e o mercenário, porque existe o pastor, aquele que dá a vida pelo povo, pela igreja de Cristo, que realmente trabalha por amor, e tem o mercenário. O mercenário, eu vou falar para vocês aqui a respeito disso, tá? Eu quero dar o meu boa noite a todos, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo neste momento. Se quiser deixar seu comentário, pode deixar, tá bom? Como eu já disse em outra live, mais uma vez, eu me apresento a todos vocês que não sou pastor, não sou bispo, não sou missionário, sou apenas uma pessoa, um homem que recebeu a revelação da graça do Senhor Jesus Cristo para passar para todos vocês essas mensagens que podem mudar a sua vida, a sua história. O nosso intuito é libertar vocês, as pessoas que são escravizadas no sistema religioso evangélico que tem se expandido pelo mundo. E essa é uma realidade. Por quê? Porque eu era escravo. Eu posso dizer para vocês com toda prioridade, com toda positividade, eu digo para vocês que eu fui escravo, certo? Desse sistema religioso evangélico, entendeu? Eu vivia nessa escravidão. Como hoje tem milhares de pessoas ainda enganados, escravos, tá bom? Porque a maioria, não são todos, mas a maioria dos líderes religiosos evangélicos vivem de barganha. Usam a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Essa é a verdade. Através de campanhas absurdas, onde você não acha na Bíblia, você não acha nos evangelhos de Paulo e nem das mensagens do Senhor Jesus, ele mandando você dar dízimo e você fazer campanha, e nem tampouco construírem templos, não, apenas que anunciasse o seu evangelho. E é isso que nós estamos fazendo. E infelizmente, durante muitos anos, essa é a verdade, milhares de pessoas no Brasil e no mundo vêm sendo escravizadas através desses homens religiosos que têm os seus estudos, são formados, a maioria, certo? Em teologia, em psicologia, São formados em escolas religiosas e aprendem através da religião, não do Evangelho da graça de Cristo, a passarem para as pessoas um evangelho fajuto, um evangelho mentiroso, um evangelho enganador, certo? Como o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar aqui. Eu vou passar para vocês aqui uma mensagem muito importante que vocês talvez já tenham ouvido, muitas das vezes nesses alçapões dessas chamadas igrejas evangélicas, tá bom? Aqui no Evangelho de João, o livro histórico de Jesus de Nazaré, o livro de João descreve aqui no capítulo 10, certo? Vamos ler aqui do início, Jesus falando para os judeus, certo? Aqui Jesus de Nazaré está dando uma ideia para os judeus, para os fariseus, quem era ele e qual era a sua missão. Ele fala assim, o bom pastor, Evangelho de João, capítulo 10. Na verdade, eu vos digo, Jesus falando para os fariseus, que aquele que não entra pela porta,
certo? Ele está dando aqui um exemplo. Aqui é uma força de expressão, é uma parábola. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Muito bem. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus falando. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo o nome as suas ovelhas, e elas trazem para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estrangeiro, antes fugirão dele, ok? Porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse isso com parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus se identifica para eles, dizendo: eu sou a porta. Naquela época, não hoje, porque hoje no Evangelho da Graça, ele vive em nós, é diferente. Hoje nós vivemos o ministério da graça, é o ministério do Espírito. Não é o ministério da condenação, não é o ministério da lei. Que antes da cruz era o ministério de condenação e de morte, que era da lei de Moisés. Hoje, depois da cruz de Cristo, nós vivemos o ministério da graça, que é o ministério da vida, que é o ministério do Espírito. Tá bom? E ele continua: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Jesus mostrando que ele era o reino, que dá vida, que dá paz, que dá alegria. O ladrão, versículo 10. Esse versículo aqui, ele é usado por muitos pastores, por muitos líderes religiosos, identificando, constatando, dando ao significado de que o ladrão que Jesus está falando aqui é o diabo, é Satanás. Mas aqui não fala de diabo nem Satanás. O ladrão aqui é o ladrão mesmo. Ele fala, ó, o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, certo? Ele, Jesus, disse: eu vim para que tenham vida. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Quem é esse ladrão? É diabo? É Satanás? Não. Não é diabo e nem é Satanás. Certamente, com toda certeza, podemos afirmar que muitos desses ladrões estão pelo mundo, roubando, matando e destruindo as pessoas. Você não vê um ser de cauda, uma criatura de chifre que usa um garfo, que nem eles dizem, que a Bíblia não fala disso aqui. Mas eles dizem, eles passam para você uma mitologia grega. É tirado da mitologia grega. Esse demônio, esse Satanás de chifre, de cauda, com aquele cetro na mão, aquele garfo. Você pode analisar. Você pode pesquisar se quiser. A Bíblia não fala isso. Esse ladrão, Jesus vai falar quem? Ele vai falar quem é esse ladrão aqui, ó. Mas, olha só como ele diz, ó. Ele fala assim, ó: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele fala, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele vem e vê o lobo, certo? E deixa as ovelhas e foge. E o lobo, assim, devoram as ovelhas, dispersam as ovelhas. Por quê? Porque é mercenário. Entendeu? Ora, o mercenário foge porque é mercenário e ele não tem cuidado com as ovelhas. Assim é o mercenário. O que é um mercenário? O mercenário é aquele que só trabalha por dinheiro. Mercenário mata por dinheiro. Mercenário rouba o dinheiro. Mercenário destrói por dinheiro. O ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o mercenário. Não é o diabo nem Satanás, porque diabo, Satanás nem mata, nem rouba e nem destrói de maneira nenhuma. Por quê? Porque
Quando se fala em diabo e Satanás, está falando de um adjetivo. É o adversário, é o opositor, é aquele que se opõe ao ser humano, a outra pessoa ou ao próprio Deus. É chamado de Satanás e de diabo. Agora, o ladrão que mata, que rouba e destrói aqui é um homem, é o próprio ser humano. Entendeu? Chamado de mercenário. Por isso que a mensagem para nós hoje é essa. Eu falo do bom pastor e também do mercenário. E o que nós mais vemos hoje nas chamadas igrejas evangélicas são mercenários que trabalham por dinheiro. Por que mercenário? São verdadeiros mercenários. Por quê? Porque tudo nos seus alçapões, nos seus templos chamados de igreja, nada lá funciona se não for por dinheiro. Tudo lá só funciona com dinheiro. Com dinheiro. É o que Jesus falou aqui. É o mercenário. Seja lá o que for, você sabe disso. Eu estive lá dentro e eu sei o que estou falando. Os mercenários só trabalham por dinheiro. Entendeu? Qualquer envelope, qualquer campanha que é criada lá dentro, qualquer propósito, seja lá de que for, tem que ter o dinheiro. Eles dizem que não vende bênção. Eles dizem que não vendem milagre. É claro que não vendem. Porque se disser que estão vendendo, serão condenados. Então, eles acham um atalho. Eles são mestres nisso. Eles são inteligentes em criar atalhos. Para que você não descubra suas tramas. Entendeu? Aí, eles fazem como? Oferecem a você alguma coisa que você pegue. Mas quando você pega, por trás daquilo, pode ser uma rosa, uma caneta, uma chave, pode ser um envelope, pode ser o que for. Um lenço, pode ser qualquer coisa, ou uma cruz. Quando você pega, o que é que eles dizem? Você vai trazer uma oferta como gratidão para a obra de Deus. Não é para a obra de Deus. A obra de Deus não trabalha com oferta, não trabalha com dinheiro. A obra de Deus trabalha salvando vida, trabalha restaurando vida, trabalha levando sustento, alimento, que nem Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando você entra numa igreja dessa, que lhe apresenta tudo isso, são os mercenários. Agora, eu não estou sendo contra você contribuir numa igreja, não. Contribuir é uma coisa, você ofertar, dando uma ajuda, de livre e espontânea vontade, é outra coisa. Agora, tudo que você fizer dentro de uma instituição tem que ter o dinheiro, como essas campanhas que são feitas em muitas dessas igrejas aí, meu amado, isso aí não é ajuda. Isso é barganha. Isso é um ultraje ao Evangelho da Graça de Cristo. Entendeu? E assim muitos estão enriquecendo, tomando das pessoas, obrigando as pessoas a darem dízimo em dinheiro. Que eu já mostrei aqui na Bíblia, que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo sempre foi alimentos. E era uma lei de Moisés, criada somente para os levitas, em Israel, quando o templo estava de pé. Hoje lá em Jerusalém não tem mais templo. O templo foi derrubado no ano 70, conforme a profecia de Jesus de Nazaré. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Se você quiser saber, se informar mais, você vai lá no YouTube, certo? E acessa lá o meu canal, Eliano Souza, e você vai ver os vídeos que tem lá, tá bom? Aproveita, se inscreve, é de graça. Deixa lá o seu like, né? Clica lá naquele sininho para você ver outros vídeos que vão aparecer, entendeu? E assim você vai descobrindo junto comigo. Você vai comigo usufruindo, obtendo essas verdades sagradas do Evangelho da Graça de Cristo Jesus. Porque esse é o Evangelho. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não toma o que as ovelhas têm. Tá bom? O mercenário só trabalha por dinheiro. São os verdadeiros mercenários. Os verdadeiros pregadores da graça não pregam por dinheiro. Foi assim que aconteceu com Eliseu. Vamos ver aqui. Eliseu, vamos lá em 2 Reis. Venha comigo aqui em 2 Reis. 2 Reis, né? Livro de Reis. No capítulo 5. Venha comigo. Que fala sobre Naamã é curado da lepra. Você sabe que aqui no livro de 2 Reis, né, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando
o profeta Eliseu, ele estava ministrando o seu trabalho de profeta, né, do Senhor, Deus eterno, ele recebe a visita de um então capitão da Síria, chamado Naamã. Ele havia adquirido lepra, uma doença maligna na época, certo? E ouviu uma moça que trabalhava na sua casa falar que se ele conhecesse Eliseu, profeta de Deus, ele ficaria curado. E ele, interessado, foi até Eliseu. Ele levou muitos com ele, com muitos presentes, né? Levaram ouro, prata, levaram utensílios para pagarem, agradarem o profeta pela cura. Mas vamos ver aqui o que aconteceu. Ó. Depois dele falar, ele ficou indignado porque Eliseu não atendeu a ele. Eliseu mandou um recado que ele se banhasse no rio, né? Mergulhasse no Rio Jordão. Ele irado, revoltado, você já sabe da história, eu vou só resumir para você. Então, o que aconteceu? Aqui no versículo 14 ele diz assim, ó, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Ele ficou curado da lepra, certo? Como diz aqui, ó, como a carne, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, certo? E chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele, maravilhado, agradecido, voltou até Eliseu e relatou isso para ele. Olha, eu sei que agora aqui, somente em Israel é que tem Deus, em outro lugar não tem. Olha só, ele adorou a Deus, dizendo, né? Olha só, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço que aceites uma bênção do teu servo. Quer dizer, aceite meu presente. Eu estou lhe dando esse presente como recompensa, como agradecimento pela cura. Presta atenção. Porém, lhe disse Eliseu, vive o Senhor Deus eterno, que em cuja presença eu estou, né? Eliseu falou para ele, respondeu Eliseu a ele, olha, vive o Senhor Deus eterno, que em cuja presença eu vivo, eu estou, entendeu? Que não aceitarei, eu não quero nada. As bênçãos não são vendidas, os milagres não são vendidos. Quer dizer, Eliseu, o profeta de Deus, não aceitou a oferta, o pagamento que Naamã queria dar a ele pela cura. Por quê? Porque ele, o profeta Eliseu, não era mercenário. Porque se ele fosse mercenário, ele com certeza aceitaria. Ele disse, não aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele não aceitou. Ele recusou de novo. E disse Naamã, se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar das mulas. Porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor de Israel. Entendeu aqui? Olha a diferença do mercenário para o bom pastor. O bom pastor, que ama, que dá a vida pelas ovelhas, pelo seu povo, ele não trabalha por propina. Ele não faz favores por dinheiro. Ele não cobra nada, que nem fez Eliseu. Se aqui fosse um mercenário, tomaria tudo que o homem tinha levado e pediria até mais. Não é assim que se fazem hoje? Esses mercenários, os cães gulosos, não é assim que eles fazem? Não? Mas os cães gulosos de hoje, eles fazem o contrário. O que é que eles falam para as pessoas que chegam lá doentes, problemáticas, miseráveis, desgraçadas pelos seus erros no mundo e dizem o quê? Vai para o altar, meu amado. Coloca tudo no altar. Coloca teu carro no altar. Coloca teu salário, teus 600 reais. Coloca a tua vida no altar. Coloca teu salário, coloca a tua empresa, teu automóvel, tua casa. É isso que eles fazem. Isso são mercenários. Eles jamais vão apresentar a você uma solução sem antes vir a barganha. Sem antes vir um envelope na mão pedindo teu dinheiro. Porque para eles só vale se você pagar. Eles dizem que não é vendido, mas isso é vender. Isso é vender as bênçãos de Deus, que o Senhor Jesus já nos abençoou com sua morte na cruz, sem cobrar nada. Ele se entregou por amor. Ele, por amor, sacrificou a sua vida por nós, por todo aquele que nele crê.
Aí você entra num alçapão desse chamado igreja e você vê um mercenário disfarçado de pastor tomar o teu dinheiro e você não abre seus olhos nem a sua mente para enxergar o evangelho da graça de Cristo. O evangelho da graça de Cristo não barganha com Deus. O evangelho da graça de Cristo, ele é puro, ele é santo. Ele não trabalha por dinheiro, entendeu? Ó, lá em Lucas também tem um relato de Jesus. Importante também Lucas. Lucas, capítulo 18. Vamos ver o que diz aqui, o que aconteceu com Jesus de Nazaré também, semelhante ao que aconteceu com Eliseu. Um pouco diferente, mas também trata de riqueza, de lucro, de dinheiro. Ele fala assim, ó, Lucas capítulo 18, versículo 18, olha só. E perguntou-lhe um certo jovem rico, príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico perguntou para Jesus, o que eu posso fazer para herdar esse reino? Para herdar a vida eterna. Jesus lhe disse, por que me chamas de bom, rapaz? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus falou para ele, ninguém é bom, só Deus é bom. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, nem matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha infância. Olha só, desde a minha infância, da minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, fitando os olhos nele, olhando bem para ele, disse-lhe, uma coisa te falta. Jesus olhou para o jovem rico e falou, uma coisa te falta. Vai, olha o que Jesus falou. Ele era muito rico. Vai, vende tudo o que tu tem e dá aos pobres. Reparte-o pelos pobres e vem e segue-me e tu terás um tesouro no céu. Jesus falou o que para ele? Vai, vende o que tu tem, dá aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Então me segue. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Agora vamos comparar. Se fosse nos dias de hoje, meu amado, chegando um jovem rico desse, até um cão guloso, num templo chamado de igreja hoje, e falasse a vida dele, perguntando o que podia fazer para ser abençoado, o que podia fazer para herdar a vida eterna, para alcançar o reino de Deus, para ser curado, libertado, o que era que o mercenário, chamado de pastor, iria dizer para ele? Ele iria falar o que Jesus falou? Vai, vende o que tu tem, divide com os pobres? Não, meu amado, com toda certeza, ele diria, pega tudo que tu tem, coloca no altar, faz a fogueira santa. Não era isso que ele iria fazer? Não é isso que esses cães gulosos apresentam para as pessoas que chegam lá, se aproveitando da situação das pessoas, se aproveitando da dor, do sofrimento da pessoa que está sofrendo? Eles apresentam um evangelho fajuto, um evangelho mentiroso. Eles apresentam algo que o próprio Senhor Jesus Cristo não mandou você fazer e ninguém fazer. Jesus não mandou ninguém fazer campanha e nem os apóstolos. Entendeu? Se fosse um cão guloso, um mercenário, diria, coloca tudo no altar. Mas Jesus falou o quê? Vai. Jesus poderia ter dito, não, traga a metade da sua riqueza para mim e meus discípulos aqui, para a gente poder comprar o que a gente precisa e você vai. Não. Jesus, sem nenhuma avareza, sem nenhuma ganância, na pureza do evangelho da graça, ele falou, vai, vende tudo que tu tem e tu terás o tesouro nos céus. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é aparência. O reino de Deus não é coisas do mundo. O reino de Deus é espiritual. Está dentro de nós. Certo? O que nós temos que buscar, na verdade, é uma vida santa, purificada, no evangelho da graça de Cristo. Sem barganha e sem mentira. Entendeu? Porque os cães gulosos, eles usam a Bíblia. Eles usam a Bíblia, eles usam versículos do Velho Testamento, certo? De pessoas que realizaram atos para sair de uma situação ruim, para livrar o povo. Usam esses homens para, então, trazer por dia de hoje
coisas que aconteceram há mais de 5.000 anos atrás, querendo que viva hoje. Não pode. Você não pode ler a Bíblia de forma literal. Você tem que respeitar o que está escrito na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia respeitando as datas, o tempo, o século. Aqui, quando Jesus falava com esse jovem rico, foi entre os anos 31, 32 e 33 do primeiro século da era cristã. Certo? Do primeiro século. Já se passaram 20 séculos. Não podemos dizer que o que Jesus falava aqui era para nós, porque Jesus não veio para nós. Jesus de Nazaré, ele não veio para o mundo inteiro, não. Jesus de Nazaré, ele veio para o povo de Israel. Isso eu vou mostrar para você aqui em Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 24. Veja bem, como Jesus de Nazaré, na época do ano 30, 31, 32 e 33 da era cristã, do primeiro século, ele não foi enviado para mais ninguém a não ser para o povo de Israel. Leia comigo. E ele respondendo disse, Mateus 15, 24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu agora? Jesus de Nazaré, o filho de Davi aqui, não é o Cristo ressuscitado de hoje, porque o Jesus que nós vivemos hoje, o Jesus Cristo ressuscitado hoje, não é esse Jesus de Nazaré. Não é. Os evangélicos, a maioria, pregam o Jesus de Nazaré. Vivem pregando a mulher de fluxo de sangue, o cego Bartimeu, o cego de nascença, o paralítico de Cafarnaum. O povo vive pregando a ressurreição de Lázaro, mas isso aconteceu lá em Jerusalém. A pregação do Jesus aqui de Nazaré não é para nós. Ele diz aqui, ó, porque eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso ele falou para a mulher cananeia. Você está entendendo? E quando ele envia os seus discípulos para pregar o evangelho, ele não envia para os gentios que somos nós. Ele não manda os discípulos em outro lugar, a não ser para o povo de Israel aqui, ó. Mateus capítulo 10, versículo 5, fala assim, ó. Jesus enviou esses 12 e lhes deu a ordem dizendo, não ireis pelos caminhos dos gentios, que não é de Israel. Quem não é de Israel é gentil, que nem nós. Mas, e nem entrareis em cidade de samaritano, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que Jesus de Nazaré veio. Os profetas já profetizaram a respeito disso. E no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os livros históricos do Antigo Testamento, você tem que entender isso. Jesus de Nazaré está anunciando o seu evangelho para que o povo se converta, o povo judeu, certo? Desde o início já era apresentado esse evangelho para o povo judeu, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não para o mundo inteiro. Por quê? Porque o intuito ali era trazer o juízo, certo? O intuito ali era trazer o juízo ao povo de Israel, entendeu? O juízo ao povo de Israel ali. Esse era o intuito de Jesus de Nazaré. Entendeu? Não era para nós. Então você não pode ler os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João como se fossem para hoje. Você não pode pegar os milagres de Jesus aqui e dizer que vai acontecer isso aqui, isso ali, Jesus falou para mim, falou para você, não. Leia a Bíblia respeitando a data, o tempo e o século em que foi escrito e com quem Jesus falava. Agora, quando você pega as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, o nosso evangelho, o nosso apóstolo dos gentios, aí sim, aí você vai ver que o evangelho que Paulo está passando é para nós, porque ele é o nosso apóstolo, ele foi o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios foi Paulo. O apóstolo Pedro, Tiago, João, Filipe, eles não eram o nosso apóstolo. Eles foram enviados, está aqui. Não ireis pelo caminho dos gentios e nem entrareis em cidade de samaritano, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Entendeu? Pedro, João e Tiago, esses apóstolos pregavam para o povo de Israel. E o apóstolo que foi chamado para pregar aos gentios foi o apóstolo Paulo.
que lá em 2 de Coríntios, você pode ver que fala que ele foi ao terceiro céu e recebeu o evangelho da graça para nós. Entendeu? É por isso que muitos evangélicos hoje vivem errantemente, vivendo uma fé enganosa, mentirosa, dizendo que Jesus de Nazaré está mudando a tua vida. Jesus, filho de Davi, vai te curar. Não. Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz. Esse Jesus de Nazaré aqui, que está descrito nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele morreu na cruz. Quem ressuscitou é o Cristo ressuscitado, é o Jesus Cristo em glória, certo? Ele é o Espírito, ele não é aquele Jesus da mão furada. Ah, o homem da mão furada está passando por aqui. Não, nada disso, isso aí é mentira, é engano. O nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Cristo ressuscitado, tá bom? E eles usam a Bíblia para isso, para ganhar dinheiro, com suas campanhas, fazendo todo tipo de campanhas para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. Enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não mandou fazer campanha, não mandou de maneira nenhuma, você não acha na Bíblia. Ele não mandou você dar dízimo, porque primeiro só quem podia receber dízimo eram os levitas. Eu já mostrei isso em outros vídeos. Está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 43, também fala. Em Deuteronômio, aliás, melhor dizendo, né? Deuteronômio, capítulo 14, 22. Está bem claro para quem eram os dízimos, tá bom? É isso que eu tenho que explicar para vocês, meu irmão. E eu irei fazer outras lives ainda, tá? Relatando a respeito do Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, irmãos, eu relato a vocês e aconselho que você procure, tá bom? Procure de maneira bem específica as verdades do Evangelho da Graça de Cristo aqui na Bíblia, tá? Para que você não seja enganado. Pesquise, estude, procure saber, entenda, respeite a Bíblia. Respeite a Bíblia. Você tem que entender que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são o Novo Testamento. Ainda são do Antigo Testamento. Aqui Jesus estava cumprindo a lei. Ele fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. E ele cumpriu a lei. E na sua morte, na cruz, ele falou, está consumado. Quer dizer, ele deu fim à lei. Ali encerrou-se a lei. Certo? Você pode ver isso em Romanos. Romanos fala sobre isso. Que o fim da lei é Cristo. Como você pode ler aqui comigo. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Paulo, ele fala assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Jesus Cristo, ele pôs fim à lei. A lei de Moisés, que constava de ordenanças e maldição, que condenava o povo à morte, certo? Então, nós não estamos debaixo da lei. Nós somos gentios, nascemos na graça de Cristo, certo? Agora, não é porque estamos em graça que achamos que temos o direito de fazer o que quisermos, não. Se você não respeitar o Evangelho do Senhor Jesus, não obedecer, não for fiel, não usar a sua fé no Senhor Jesus e obedecer os seus mandamentos da lei do Espírito de vida, certo? Porque quando ele fala aqui em Romanos, capítulo 8, dizendo que, fala assim, ó, Romanos capítulo 8, ó, da graça de Cristo, nós que obedecemos, certo? Não é os que andam errantes aí, não são os que andam aí se aproveitando da sua carne, fazendo coisas erradas, não. Ele fala assim, ó, capítulo 8 de Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Preste atenção, não existe nenhuma condenação, mas é para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, estar em Cristo Jesus é o quê? É obedecer o Evangelho. É você ser fiel. É você viver a fé no Senhor Jesus. Ele fala, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, olha só, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em graça não tem lei.
Em graça não tem dízimo. Em graça não tem santa ceia. Em graça não tem batismo nas águas. Em graça não tem altar, não tem campanha, não tem arca da aliança, não tem templo de Salomão, não tem nada da lei. Em graça só existe o espírito de vida que você adquire através da fé no Senhor Jesus. Nós vivemos hoje o ministério do espírito de vida. Não é mais o ministério da lei, o ministério da lei de Moisés. Hoje é o ministério do espírito. Entendeu? O ministério da lei acabou. O templo desabou no ano 70 com a invasão dos romanos em Jerusalém. Foi dado, pois, então, fim à lei. Sem a lei está morto o pecado. Sem a lei está morto tudo que nos era prejudicial, principalmente para os judeus. Debaixo da graça de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Agora, é preciso que você esteja em Cristo Jesus. Não pode se aproveitar da graça e sair pecando, fazendo o que não presta por aí, não. Se você sair fazendo coisa errada, você vai colher os frutos do teu erro. Você vai sofrer, você vai colher condenação na sua carne. Certo? É preciso que você obedeça o Evangelho da Graça. Amém? Meus amados, eu quero aqui me despedir de vocês, de mais essa live que eu fiz com vocês. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Foi um imenso prazer. E mais uma vez eu venho dizer para vocês, está se levantando no Brasil e no mundo uma nova reforma protestante. E desta vez é contra o sistema religioso evangélico que tem escravizado, que tem manipulado as verdades do Evangelho da Graça de Cristo. Desses cães gulosos que são verdadeiros mercenários, que usam a palavra de Deus para arrancar o dinheiro das pessoas. Tá bom? O Evangelho da Graça é um evangelho puro, santo, irrepreensível. Entendeu? Sem barganha e sem mentira. Mais uma vez, eu quero me despedir de vocês, deixando com essa mensagem o que está escrito aqui. Mais uma vez, eu quero dizer para você que é cristão, que vive a fé no Evangelho da Graça de Cristo, o que é para nós hoje é isso aqui, ó. O Evangelho da Graça é isso aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 4, que fala assim, ó: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá bom? É isso o Evangelho da Graça. Ele já nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E no capítulo 2, mais uma vez eu repito, capítulo 2, versículo 8 de Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Não é pela fogueira santa, não é pelo dízimo, não é pelo altar, não é pelo batismo nas águas, é pela graça. Está aqui, pela graça sois salvos, sem barganha, sem mentira. Não vem de nós, é um dom de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tá certo? Essa é a verdade do Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me despeço aqui de vocês com muita gratidão. Graça e paz a todos. Fiquem todos com o nosso Senhor eternamente. Porque eu creio que a partir de então, milhares de vidas serão libertas desse sistema religioso, evangélico, fajuto e mentiroso, que só serve para escravizar o povo, levando à condenação. Debaixo da graça de nosso Senhor Jesus, nós já somos santificados, justificados, purificados nele, através do seu sacrifício. Nada substitui o sacrifício do Senhor Jesus. Quando você vive a lei de Moisés, quando você vive obedecendo a esses pastores que trazem o judaísmo, você está anulando o sacrifício do Senhor Jesus. Porque o sacrifício do Senhor Jesus, para mim, já foi o suficiente. Se não foi para você, eu sinto muito. Mas para mim foi. Nada substitui o sacrifício do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus para mim
é o bastante. A graça do Senhor Jesus para mim vale mais do que toda a riqueza deste mundo. E assim você também tem que crer e confiar. Cristo é o nosso Senhor e você já é mais do que abençoado nele através do seu sacrifício. Obrigado. Graça e paz a todos. Tenham uma boa noite.